Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra da Semana de Sistemas de Informação. Só passando um recadinho rápido, se você está aqui no presencial, não esquece de pegar a sua presença lá na porta, dando o seu código SSI ou número USP. E para quem está online, fique atento aos códigos que vão passar aqui embaixo na transmissão. Eles duram 5 minutinhos e você só precisa pegar um deles para ter presença. Se você tentar colocar 2, não vai funcionar. Então, vamos passar para a nossa palestra. A gente vai ter aqui com a gente a Ana Luísa Sampaio, e ela vai falar da palestra Se você faz API, você também é front-end. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Nossa, olha eu. Caraca. Pode colocar aí a minha tela já para apresentar, que aí eu consigo me apresentar melhor. Oi, vocês, oi, pessoal do online. Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer esse papo aqui com vocês, porque eu acho divertido. Falaram que quando eu criei ela era porque eu queria colocar o Twitter ao vivo, já que a gente terminou com ele, aí eu quis arrumar briga ao vivo com desenvolvedores. E aí é isso, eu vou falar sobre se você faz API, você também é front-end. Para quem não sabe quem sou eu sou a Ana Luísa, e as pessoas me chamam de Ana Lu. Eu sou desenvolvedora back-end, eu sou instrutora de programação em algumas escolas, eu sou líder técnica na Reprograma, eu sou community manager no Java Grow Jug, que é a comunidade oficial mundial, inclusive, de mulheres desenvolvedoras de Java, e eu sou engenheira de software no Itaú Unibanco, é o que eu faço também. E é isso. Tirar ali o meu programadora profissional, porque é isso, eu sou uma desenvolvedora, eu trabalho com isso, então eu sou uma programadora profissional. E aí tirou a minha parte ali de baixo também, eu estou dando trabalho para o pessoal aqui que está cuidando, que eu fazia obstetrícia, inclusive eu estou muito feliz que é a primeira vez que eu venho aqui desde que eu larguei a faculdade. Eu fazia obstetrícia e hoje eu desenvolvo softwares. Beleza? Normalmente eu coloco que eu fazia parte, mas se alguém de obstetrícia visse isso, eles vão ficar muito bravos comigo. Bom, e para provar que eu realmente fazia, então era isso, assim, essa aí sou eu mexendo em placenta. Desculpa, você não está preparado com isso, sistemas da informação, né? Aí eu aqui também, lá, e eu realmente gostava de obstetrícia, era muito maneiro. Mas acabou que, dentro da obstetrícia, que eu era da turma 13 de obstetrícia, minhas amigas lindas, maravilhosas, elas se formaram, elas não largaram. Quando eu estava em obstetrícia, eu comecei a trabalhar com pesquisa, né, iniciação científica, e aí eu tratava os dados com Python. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu comecei a tratar, então eu fazia isso, eu fazia a tratativa de dados com Python. E aí eu comecei a gostar, eu comecei a participar de algumas matérias, então eu fiz um total de 2 semestres de sistemas da informação noturno, enquanto eu ainda estava na obstetrícia. E aí a USP falou, pô, você tem que fazer matéria de obstetrícia. E aí eu estava muito triste. Eu estava muito triste, porque era muito difícil para mim. Mas aí eu virei desenvolvedora, eu acabei daqui aprendendo a programar algumas coisas aqui. Depois eu acabei indo atrás de um bootcamp, onde eu aprendi a programar dentro do Facebook. E aí, histórias, entrei dentro da tecnologia desde então. E como todo mundo, né, que começa, quando a gente começa a entrar no mundo da tecnologia, principalmente quando você não vem da faculdade, é o questionamento sobre o back-end, o front-end, é a primeira coisa que o pessoal, né, fala sobre. E aí eu pergunto, né, quando você pensa em front-end, o que você pensa? E aí eu vou até voltar, eu não vou voltar muito não, mas só para vocês pegarem assim, eu sou desenvolvedora back-end, tá? Eu não sei fazer CSS, eu não sei, eu realmente sou muito ruim mesmo. E quando eu penso em front-end, eu acho que eu penso que a maioria de vocês pensa. Então, é HTML, CSS, JavaScript, a gente faz tela, a palestra anterior super, sabe, super boa em relação a isso, né? E aí, quando você pensa em back-end, a gente vai pensar no servidor, no processamento, né? Esse é o básico que as pessoas falam para a gente quando a gente entra na programação, né? Então, você tinha uma noção que você tem um front-end, que é as suas telas, e aí um back-end com banco e relações e servidores. E aí, lá no meio, tem uma coisa ali, que é a tal da API, certo? Para quem não sabe, agora está sabendo. E quando a gente está mexendo com programação, bem no começo, essa imagem aqui é muito comum.
né, que eu odeio ela, que é essa imagem de um iceberg, e aí na ponta, né, que é a parte visível, e a menor parte do software, e é o front-end, e o back-end é o grande, profundo e bonito, e tal, lá. Então, ele trata, né, o front-end como fácil e superficial, enquanto o back-end como profundo e difícil. E aí é meio doido, porque, inclusive, isso acaba afastando algumas pessoas do back-end, o que não tem nada a ver. E eu volto a dizer, para mim, front-end é muito mais difícil do que back-end, na minha opinião, só eu, assim, experiência pessoal, ponto, tá? E foi nesse contexto aqui que eu comecei a sacar que, primeiro, esse pensamento nada a ver. E segundo, que eu comecei a querer entender mais, estudar mais, para entender essa interação ali do que a gente diz que é back-end, do que a gente diz que é front-end, né? E aí, essa palestra, inclusive, ela surgiu a partir de um tweet, realmente, tá? Eu fui arrumar briga no Twitter há um tempo atrás, quando ele ainda existia. E aí eu pedi para a galera explicar a API sem usar esse exemplo do restaurante. Porque tem isso, né? Toda vez que alguém quer falar de API, eles vão falar do exemplo do restaurante. Para quem não sabe, eu vou falar dele daqui a pouco. E aí eu falo que eu odeio isso. E aí, isso aqui, assim, eu recebi xingo na DM, foi horroroso, foi muito ruim. Assim, as pessoas me xingavam, mas tinha gente muito legal, mandaram vários exemplos, foi muito bom, porque eu estava começando a dar aula de programação dentro da Reprograma, e eu percebia que as pessoas tinham muita dificuldade até de entender esse exemplo do restaurante, né? E aí, óbvio, que a primeira coisa que as pessoas vieram é falar do bendito do restaurante, né? Então, para quem não sabe, o exemplo do restaurante é que você tem as pessoas que pedem, e aí elas pedem para o garçom, o garçom pega o pedido, vai até a cozinha, dá para a cozinha processa, quer dizer, ela faz a comida, ela fala para o garçom, olha, pode entregar lá o pedido, e aí o garçom vai lá e entrega a comida, certo? E sendo o cliente o nosso usuário ou o front-end, a cozinha o nosso back-end, o nosso servidor que processa, né? E esse processamento da comida, né? Que seria o processamento da informação, e a pessoa, né? O garçom que leva e traz a comida seria a tal da API. Esse é o exemplo que acho que, assim, todo mundo dá quando vai falar de API, e eu não gosto dele, eu odeio ele, porque ele não fala de fato que é API. E aí, na thread, é porque, assim, eu juro que eu queria pegar os prints, mas, infelizmente, eu não consegui pegar, porque não existe mais rede social aqui na nossa terra, mas tinham vários outros exemplos do que era API. Então, me trouxeram exemplos, por exemplo, de quando você está pedindo frios na padaria, ou, por exemplo, assim, como o servidor fosse a caixa d'água, o back-end pronto a torneira, o front-end pronto a mangueira, a integração, entendeu? A aplicação rodando, sabe assim, nada disso faz sentido. Ou esse aqui muito feio, que é o back-end e o front-end, desenvolvedor back-end e front-end, juntando duas bikes quebradas, que é assim mesmo, às vezes, na vida real, um back-end e um front-end quebrado com uma API mais recalchutada ainda. Ou até falando que é um contrato. Eu acho que esse também algumas pessoas falam, principalmente quando a gente vai olhar um pouco a questão de orientação a objeto. Só que aí, no final das contas, nada disso estava, de fato, explicando para mim o que era Application Programming Interface, do português, interface de programação de aplicativos. Né? Esse nome, inclusive, ele é totalmente autoexplicativo. Só que, quando você fala, alguém fala para você, não, é API, interface de programação de aplicativos. Essas palavras eu entendo, elas entram na minha cabeça, é português, ok, mas ela não está me dizendo ainda, de fato, para eu entender o que é isso. Né? E, para trocar uma ideia sobre isso, que aí vocês vão entender já onde eu estou falando, que eu acho que casou muito bem, inclusive, com a palestra anterior, que é o diálogo sobre interface. Para você entender a API de fato, você tem que entender de verdade, verdadeira, o que é uma interface. Então, eu vou pedir para vocês, aqui no processo de imaginamento, que você aí, por aí, imagine um rádio, certo? Você está imaginando um rádio, se você não viu, tá tudo bem. O rádio, ele tem botõezinhos, quando você aperta, você gira um trequinho, ele aumenta e diminui o volume, troca de estação, certo? Troca de música a partir dos botões e tudo mais. Eu acho que nenhum de vocês sabe, a não ser que vocês queiram
ou que vocês estudem esse tipo de assunto, mas eu acho que ninguém sabe como que faz para isso acontecer. Como que, ao rodar o botão, coisas acontecem e está tocando música, ou trocando uma estação de rádio de uma antena lá, sabe? Eu não preciso, né, saber de fato, né? Você realmente sabe como isso é possível? Como aquilo está acontecendo? Eu não sei. Né? Acho que ninguém de nós sabe. Acho que deve ter uns cabos que conectam com uma coisa. E realmente, assim, eu não preciso saber para usar o rádio. Certo? Então, para usar o rádio, eu posso usar o rádio, ouvir as músicas, conectar com sei lá o que quer que seja. E a informação de como o rádio funciona, ela é abstraída para que eu possa usar o aparelho de fato, que é a parte útil daquele aparelho. Tá, Ana Lu, e computador? A gente veio aqui para saber de computador, né? Eu não vim aqui para saber de outra coisa. Deixa eu colocar grande aqui, pô. Não foi? Foi. Boa, agora eu estou me sentindo melhor. Estava odiando aquela barra embaixo, desculpa. Bom, então a gente tem tecnologia, a gente vê aqui sistemas da informação, eu não quero saber de rádio, né, gata? Boa. Então, assim como no rádio, o nosso computador, ele tem teclado, mouse, alto-falante, microfone, USB, USB-C, HDMI. Todas essas são interfaces, humanas inclusive, para que você consiga, a partir do aparelho, do hardware, se comunicar, ter acesso a implementações dentro do computador. Então, todos eles aqui são objetos que expõem funcionalidades do computador ao mundo externo, abstraindo a sua implementação. Então, mais uma vez, eu não faço a mínima ideia como que, quando eu digito num teclado, ele, de fato, vai aparecer ali num texto no Windows. Não faço a mínima ideia de como isso funciona. E, de verdade, não importa. Não importa. Para eu usar a implementação, para eu usar ali a ferramenta. E aí, a gente tem os objetos, que eu estava falando de objetos físicos e que existem e tudo mais, mas a gente vai ter aqui os objetos de software. Então, voltando ali o exemplo de ouvir música, quando você está ouvindo no seu serviço de streaming favorito alguma música, acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma interface, você clica e ela aumenta, diminui o som, dá like, ela faz coisas, certo? E, da mesma forma, eu não preciso saber... Boa. Eu não preciso saber... Aqui. Legal. Eu não preciso saber o que está acontecendo ali. Eu imagino que, se for em JavaScript, vai ter ali uma função de clique. Mas, mesmo eu, como desenvolvedora, eu não faço, de verdade, a mínima ideia de como que está funcionando essa função de clique. Vocês conseguem imaginar isso? Assim, eu uso, eu sei que ela é uma classe, que é um objeto, existe um objeto que aí dentro do objeto tem um evento do JavaScript, e aí dentro dele eu tenho um método que é de clique. Como que esse bagulho está acontecendo, eu não sei. Não importa. O próprio JavaScript, a partir do objeto, ele me criou uma interface para eu usar uma ferramenta da linguagem para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir olhar esse método de clique. Então, a informação de como esse método funciona me foi abstraída, para que a gente pode usar o aparelho, ou seja, inclusive a abstração de como realmente o Spotify faz para tocar no alto-falante do celular, até, de fato, a própria linguagem. Né? Então, eu não preciso saber a implementação desde que eu interaja, de fato, do jeito certo com aquele objeto, siga as regras dele, da interface, e aí eu consigo interagir e usar a ferramenta como completa. A gente vai falar de objeto agora. Deixa eu beber água, eu falo muito rápido, né? Vocês estão se hidratando? Você de casa está se hidratando? Se hidrata, pô. Os meninos tudo seco ali, sem beber. Isso, beba água. Peguei minha água aqui de Faria Limer para falar de objeto. Aí, esse momento é aquele momento que você pegou um semestre inteiro para entender
coisa, que é orientação a objeto, e eles falam muitas palavras também, e uma delas é uma que rola muito, que é a questão da interface, certo? Então, quando a gente está pensando, né, em classes e as interfaces, principalmente quando você começa a desenvolver em Java, eu sendo uma javeira que sou, a gente está o tempo todo construindo objetos e fazendo aqueles conceitos que a gente aprende de abstração, de encapsulamento, que é possibilitar, certo? Esconder a implementação, os detalhes da implementação de alguma coisa, enquanto eu tenho controle do que é exposto. Então, até esse ponto aqui, eu já era o ponto do outro lado da interface, certo? Então, até então, eu estava falando sobre como eu não preciso saber a implementação, mas que, quando a gente está falando na própria linguagem, no próprio framework JavaScript, ou de qualquer outra linguagem, quando a gente está trabalhando com classes, com objetos, a gente está o tempo todo construindo interfaces que escondem a implementação. Eu, como desenvolvedora back-end, eu escondo, mas também eu tenho controle e disponibilizo alguma informação. Né? Então, como eu estava falando, a linguagem em si, para além do framework, para além do método, eu começo a achar que até ela, de fato, é uma interface, na verdade. Porque, na verdade, sabe aquela matéria? Tem uma matéria que não passa ninguém aqui, que é de compiladores, eu acho, uma de noite. E quando a gente lembra de linguagens que são compiladas, aqui a gente tem o código em alto nível, por mais que a gente possa achar difícil ou não difícil, e ele é compilado, certo? Até ir para o binário. Então, pensando que, na verdade, nem é binário ainda, é linguagem de máquina. Pensando ali que a linguagem de máquina, eu não consigo entender ela. Então, existe um certo nível de a linguagem, ela me funciona como uma interface que me possibilita interagir. Vocês concordam aqui comigo também? Se até a linguagem... E aí eu vou falar mais. Eu vou começar a ficar meio louca. Toda vez eu sinto meio maluca quando eu estou falando aqui, né? Porque os processadores não entendem palavras, inclusive eles não entendem nem a linguagem de máquina, né? Que acho que vai primeiro para assembly, aí depois... Enfim, não importa. Ele não entende isso, ele vai entender os binários. E... Calma aí. O código binário, inclusive, ele também é uma interface. Porque ele abstrai o hardware e ele disponibiliza a possibilidade da comunicação do software com o hardware. Então, até o binário, aquelas coisas que... Tem professor que ainda obriga você a conseguir fazer coisas com isso? Tem? Eu espero que não. Tem? Mas só para vocês pegarem, mesmo sendo difícil do jeito que é, parando do ponto de vista de entender o que é interface, aí, claro, vocês estavam agora conversando sobre interface num contexto de front-end. Eu estou falando numa camada um pouco mais, até meio filosófica do que é a interface. E aí eu sempre brinco, né? Esse é o momento que eu fico, pô, tudo é isso, então tudo é interface, eu sou uma interface. Eu fico meio maluca. As pessoas, quando eu vou dar essa aula, elas ficam assim, desse jeitinho aqui, que nem o Kenny Reeves entrando dentro de si. Porque quando eu paro para pensar sobre interfaces e tudo mais, realmente é muito louco entender que o tempo todo a gente está trabalhando com interfaces, a gente como desenvolvedores de software, tá? Com interfaces que nos possibilitam programar aplicações. Né? Eu sei que eu tenho essa energia, tá? Eu sei, eu adoro falar sobre isso. Eu podia ficar 3 dias falando só sobre esse ponto aqui e explicando para vocês a prova que tudo é de mentira e a Matrix é verdade. Mas eu vim aqui falar de API, né? As interfaces de programação de aplicativo. Então, a API, de fato, ela é uma interface que disponibiliza funções, dados e ferramentas, abstraindo a construção, a fim de facilitar a programação de softwares. Ela não é um link na web, necessariamente. Uma API ela pode ser uma lib, uma API ela pode ser, se você olhar com bastante carinho para a linguagem, até a própria linguagem pode ser. Porque são
certo? Abstrações, interfaces que me possibilitam programar softwares. Boa? E aí, todos aqueles exemplos que as pessoas me davam do restaurante, do pedir salame no não sei o quê, da caixa d'água, do back-end, do front-end, do contrato, tudo isso é Web API. Não necessariamente API. Beleza? Inclusive, esses exemplos, eles são Web API e a maioria é REST. Que a gente sabe que tem outros contratos. Existem outras formas de você trabalhar com APIs, Web APIs, sem ser com REST. Tem APIs que não funcionam nessa questão só de pedido e saída. Não é assim que funciona sempre. É importante a gente ter essa visão. Para entender que Web APIs são interfaces, só que na web, que disponibilizam funções e dados, ferramentas, abstraindo a sua construção. E aí eles podem usar protocolos de comunicação, como eu comentei, o REST, ou o SOAP, ou ser uma API GraphQL. Juro que eu não vou entrar nesse buraco aí, mas existe uma diferença, você consegue perceber? A API em si é um contexto um pouco mais bruto, anterior à Web API. E aí eu volto a perguntar para vocês, que eu acho que esse é um ponto que é interessante eu perguntar, que é, quando você pensa em front-end, o que vem à sua mente? Agora que eu tenho uma visão um pouco mais clara sobre o que é interface, acho que faz sentido a gente olhar para esse trabalho da pessoa profissional front-end com um pouco mais de cuidado, para além da construção de tela bonita, HTML, CSS e tudo mais, para além de fazer o canal, de ser construir o serviço que faz requisições para a minha aplicação, como back-end, essa área que implementa as interfaces que disponibilizam os dados, pensando na melhor experiência do usuário. O front-end é isso. Tá? E quando eu falo melhor experiência, não é só a questão da UX, que a gente estava falando aqui, que vocês ouviram aqui mais cedo. É também a questão de quão rápido vai dar essa informação. Com qual é a qualidade que essa informação está chegando lá. E esse usuário está fazendo sentido para ele na questão de, tipo, com quão segurança que isso está acontecendo. A experiência de verdade, inclusive a experiência de software, sabe, assim? Para além da tela bonita. E aí eu adoro esse slide, bota ele grande na moral. Eu adoro esse slide, cara, porque eu trabalho o dia inteiro assim. Então, você que é desenvolvedor back-end, né, todo dia que você está aí escrevendo com a tela contrária do seu computador, se você está fazendo API, você também está criando experiência. Como assim, Ana Lu? Como assim? Eu não tenho nada a ver, eu não falo com cliente. De verdade, gente, eu tô umas 2 camadas no meu trabalho, no meu dia a dia, eu tô umas 2 camadas do usuário, assim, 2, 3. Né? Porque, né, lá no banco, muitas camadas, muitas coisas que tem para ter. E insere o token. E por que eu falo que você também está criando experiência? Porque é nesse momento aqui que você tem que entender quem é o seu cliente. E o teu cliente é um outro desenvolvedor. Quando você faz API, quando você desenvolve interfaces que possibilitam a aplicação e o desenvolvimento de outras aplicações, o seu cliente, ele é você, ele é outro desenvolvedor, outra desenvolvedora, outras aplicações. Por isso que eu brinquei aqui, né? Se você está fazendo API, você também está criando experiência. Então, se a gente pensa que a pessoa que constrói a interface e pensa na experiência do cliente, se eu colocar nesse conceito, é a pessoa front-end, então, se você faz API, você também é front-end. E aí, o mais importante aqui, que é o que eu queria falar aqui, é haja como um. Esse papo aqui, essa palestra, é de front-end, é de back-end, tá? Apesar de eu fazer tudo isso. Porque eu realmente acho que é uma falta que a gente tem como desenvolvedor. A gente tem que estar atento o tempo todo para agir com a questão de qualidade, pensar na experiência do outro desenvolvedor. Toda vez que a gente pensa, e por que falam para a gente estudar padrão de projeto, arquitetura de projeto, isso é o que vai fazer você fazer uma API que está pensando na experiência da pessoa que vai usar ela. Os métodos têm que fazer sentido.
os objetos têm que fazer sentido, a forma como você disponibiliza a classe dentro da tua aplicação mesmo, ela tem que fazer sentido. Então, quando a gente para de se olhar como aquela, né, aquela imagem, eu, back-end, que estou na profundezas do grande conhecimento, e o front-end, que faz só interface, e eu paro, né, tiro essa roupa de desumildade, boto ali uma roupa de humildade, para entender que eu também sou uma pessoa que constrói interfaces e que tem uma outra pessoa, tem um ser humano usando. Eu juro, tudo que a gente desenvolve vai ter um ser humano, nem que seja para dar manutenção naquilo que você construiu. Então, quando você pensa num código bem feito, quando você pensa num método bem feito, numa API com as respostas certas, seguindo, de fato, o que é qualidade de software, você está pensando mesmo na experiência, na sua, que pode ser você, depois de uns meses olhando para a tua aplicação, ou da de outra pessoa. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tem as minhas redes sociais e meu treco deck, que eu esqueci o nome. Vocês gostaram? Rolou? Boa. Vocês têm alguma dúvida? Dúvida, dores, sentimentos ruins. Ana Lu, eu odeio API, por que eu estou aqui? Sim, não? Não? Coitada. Boa? Não tem dúvidas no chat. Perfeito, gente. Se vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa, sobre o banco, sobre a vida, e sobre interface de programação de aplicativos, eu vou estar sempre disponível aqui. Quem quiser entrar em contato ou dar sugestões ou críticas ou trocar uma ideia, eu também vou estar sempre disponível. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tem uma pergunta? Ah, é mentira. Tem um microfone aqui, ó. Nossa, ele foi lá ler, tinha como ler aqui. Não, lê você. Ah, tá bom. Pergunta do Guto. Como aprender a usar bem as funções que não temos acesso? Está até atrás de você a pergunta. Ah, é? Olha só, Guto. Como podemos usar bem as funções que não temos acesso? E aí eu volto a dizer que tem uma relação muito grande com a experiência do desenvolvedor ali naquela situação, né? Que ela precisa estar documentada, todo aquele trampo que todo mundo fala que é insuportável. Você tem duas formas de saber o que o método está fazendo se você não tem acesso. Ou você vai procurar o acesso e fuçar no código até entender o que ele está fazendo. Eu acho que, para quem já trabalha, sabe que isso é bastante uma realidade em sistemas internos, assim. Então, é muito fácil eu não ter documentação sobre aquilo ali que está sendo, que eu estou mexendo. E para eu saber como funciona, eu vou ter que fuçar, ir atrás de commit, para ir encontrar quem é que fez aquilo para conseguir entender. Mas em lugares que estão com uma construção mais robusta do software, com um pouco mais de saúde no desenvolvimento, a gente vai ter documentação sobre isso. E a gente sabe, tem linguagens que a experiência do desenvolvedor é maravilhosa. Assim, eu estava aqui vendo o PHP e a experiência é maravilhosa para quem é desenvolvedor, para quem quer aprender. A documentação tem tudo. Tudo, tudo, tudo. A do Java, amor da minha vida, eu amo o Java, tá? Mas a documentação, cara, ela é triste. Então, assim, como você vai saber que você não tem acesso? Como eu vou aprender a usar elas muito bem? Tem que ter tido uma documentação. Se não tem a documentação, a gente vai ter que realmente ir lá escovar bit, como diria o meu amigo do mainframe, para entender melhor ali o que tem lá dentro. Boa? Foi-se? Silêncio. Não tem... Não, tá tudo bem. Então foi clara a aula. Foi, né? Então foi tranquilo. Achei que o pessoal ia me xingar. Falei, pô, não... Eu estava muito preparada para ser xingada, gente, muito. Sério, esse tópico realmente é um... Ainda mais com o jeito que eu coloquei, e é muito bom, porque eu tive 2 alunos que me mandaram mensagem quando viram que eu compartilhei, e aí eles sabem que eu não sou uma pessoa muito do front-end, né? Eles falaram, mano, nem ferrando que você colocou isso no nome da sua palestra. Eu falei, pois é para enganar as pessoas. Porque eu sou muito back-ender. E aí o pessoal tira sarro de mim por causa disso.
Mas é isso, gente. Então, acabou-se. Muito obrigada. Obrigado pela palestra, Aninha. Obrigado, gente, pela presença de vocês também. Obrigado pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima palestra vai ser às 5h20, se não me engano. 5h20, a produção me confirmou aqui. Então, vocês têm um tempinho de intervalo aí, podem interagir com a Ana, tirar dúvidas que vocês ficaram com vergonha de tirar aqui, que eu sei. E é isso, gente. Obrigado pela atenção.